Ah, mas a torcida do Flamengo lota todo jogo. O que é isso aqui? Eles vão dizer que foi por causa da chuva. Ou vão falar que tiraram a foto antes de começar o jogo. O que é isso aqui? É que eu falo pra vocês, rapaziada. O Fluminense é que sustenta o Maracanã. Por isso que eles têm que construir um estádio. Eles não sustentam, eles não conseguem lotar o Maracanã. Entendeu? O Fluminense é que banca o Maracanã. Sem o Fluminense, o Flamengo não sustenta o Maracanã sozinho, não. Vocês estão vendo aqui? Não sustenta o Maracanã sozinho. E o estádio pra eles tem que construir um estádio pra 40 mil torcedor. 30, 40 mil. Não vai construir pra 100 mil, não, que vai passar vergonha. Entendeu? O Maracanã tem que ficar com o Fluminense mesmo. O Fluminense sim consegue manter o Maracanã. O Fluminense eles lotam o Maracanã até 11 horas da manhã, pô. Pode botar jogo 11 da matina aí que a gente consegue lotar. Não tem essa porra não. Se é domingo, se é sábado, não importa. Se é segunda-feira, é outro nível. Fala, nação rubro-negra, uma insanidade total que esse torcedor do Fluminense falou, né? Parece até que ele tomou uns gorós a mais. Falar que o Fluminense sustenta o Maracanã, pelo amor de Deus, é uma piada. E por falar em piada, olha essa proposta que chegou pro Pedro. 20 milhões de euros. O time inglês quer contratar o Pedro por 20 milhões de euros. Tá de sacanagem com a minha cara, né? E por falar no Pedro, ele, graças a Deus, já está naquele trabalho de transição, já saiu do departamento médico e já está ali treinando no ninho do urubu, mas com uma carga reduzida. E o Flamengo pretende que ele esteja apto já para uma partida na semana que vem. Eu vou falar qual é essa partida. Em relação ao mercado da bola, ainda falando sobre jogadores que podem chegar no Flamengo. Alexandre já chegou e Michael também. E o Alcaraz tem a sua chegada iminente, caso passe nos exames médicos que serão feitos na data de amanhã. E em relação ao Gonzalo Plato, o próprio técnico do time dele falou: vocês vão se apaixonar por esse grande atleta. E sobre o Gabigol, parece que a Leila Pereira jogou a toalha e desistiu do nosso centroavante. Infelizmente, vou falar também uma notícia muito triste, né? A situação do Juan Izquierdo, que é jogador do Nacional do Uruguai, teve um mal súbito e o caso dele é muito crítico e respira por aparelhos. Essas e outras vocês encontram agora na Flageral TV, mas antes disso, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos para as notícias, que é o que interessa. Isso aqui é Flamengo! Em relação ao nosso Pedrão, um dos melhores centroavantes do mundo inteiro, temos duas notícias para trazer para os senhores, né? Uma é excelente em relação à parte física dele e outra é em relação ao mercado da bola, né? O Nottingham Forest, que é um time lá da Inglaterra, fez uma proposta de em torno de 20 milhões de euros. Tá de sacanagem, né? Só pode ser piada que vocês querem tentar levar o Pedro por 20 milhões de euros. Pedro só sai do Flamengo se for pelo valor da multa, em torno de 100 milhões de euros. Menos do que isso, o Flamengo não quer nem negociar, nem trocar ideia. Porque, segundo o Globo Esporte, o Forest ele fez essa proposta de 20 milhões de euros, mas caso o Flamengo recuse, e o Flamengo, pelas informações que chegaram a mim, vai recusar essa proposta, o Forest ele vai aumentar esses valores e chegar em torno de 25 milhões de euros, que também será recusada essa proposta pelo time rubro-negro. Eu sei que são 153 milhões de reais, né? Primeira proposta de em torno de 123 milhões e essa segunda que chegará será em torno de 153 milhões de reais, mas não tem nenhum sentido, não tem lógica o Flamengo aceitar essa proposta e o Flamengo não aceitará vender o Pedro, até porque o Gabigol está na iminência de sair no final do ano. Temos o Carlinhos, mas comparar o Carlinhos com o Pedro, por enquanto, é uma comparação descabida. Então o Flamengo tem apenas ali como um centroavante de confiança do técnico Tite, o jogador Pedro. Em relação ao Carlinhos, ainda precisa de um tempo para poder se adaptar, chegou, não tem muitos meses, e qualquer jogador precisa de tempo. E esse tempo tem sido dado ao jogador Carlinhos, que se Deus quiser vai despontar como um grande centroavante aqui no Rubro Negro também, como ele fez lá no Nova Iguaçu. Mas a verdade é a seguinte, galera, parece piada, né? Alguém querer oferecer em torno de 150 milhões de reais pelo Pedro. É um valor muito baixo, é um valor que a gente não conseguiria contratar um atacante desse nível e a gente ainda iria perder tecnicamente dentro de campo. Então, sem sentido nenhum, parece uma piada de mau gosto essa proposta pelo Pedro, mas é isso. Um grande centroavante chama a atenção de outros clubes no mundo inteiro, como chamou também do clube inglês. Mas é isso, Pedro fica, Pedro está nesse trabalho de transição, graças a Deus, né? Teve um problema na posterior da coxa, está sendo trabalhado para conseguir entrar pelo menos na segunda partida da Copa do Brasil contra o Bahia, e se Deus quiser ele vai conseguir. Tá feito muita falta nesse time rubro-negro, o Flamengo tem tentado se virar, mas um atacante igual o Pedro é impossível de substituir hoje em dia.
E na nação rubro-negra, o mercado da bola está fervendo. Após as chegadas de Michael e Alexandro que fechou contrato também com o Flamengo, já assinou e tudo, agora existem as chegadas iminentes também do Carlos Alcaraz e do Gonzalo Plata. O técnico do Gonzalo Plata, ele até revelou, né, que os brasileiros vão se apaixonar por esse jogador, que ele está a caminho do Flamengo. E, segundo o Fabrício Romano, na data de amanhã, o Carlos Alcaraz fará exames médicos na Europa mesmo e, tudo dando certo nesses exames, ele também assinará contrato com o Flamengo. Será a maior contratação da história. Os valores, segundo o Globo Esporte, giram em torno de 20 milhões de euros. E dando tudo certo nos exames médicos, será muito bem-vindo, porque é um jogador que será importante no meio-campo do Flamengo. Ele faz aquele papel de meia de ligação, mas também faz o papel do Arrascaeta, o papel de meia atacante. Flamengo se reforçando, né? No começo dessa janela, o Flamengo foi muito moroso, mas diante de várias contusões, o Flamengo foi rapidamente ao mercado e conseguiu fechar tanto com o Michael quanto com o Alexandro para lateral esquerda do Flamengo. Em relação ao Carlos Alcaraz, amanhã, dando tudo certo, assinará contrato com o Rubro Negro. E sobre o Plata, o Flamengo também enxerga uma chegada iminente do jogador. O Flamengo contratará de forma definitiva. Nenhum desses jogadores virão por empréstimo e o Flamengo, com esses reforços, já consegue dar uma tranquilidade maior ao técnico Tite, porque o Flamengo realmente está com vários jogadores estourados, muito também por causa da Copa América, porque os reservas ficaram sobrecarregados, os titulares estavam com as suas seleções, e aí o Flamengo agora está colhendo esses frutos amargos da época da Copa América por causa do condicionamento físico. É isso. E em relação ao Gabigol, segundo o Globo Esporte, mas primeiramente o UOL que divulgou essa notícia, o Palmeiras desistiu da contratação do Gabigol. Pode ser até que no futuro isso mude, mas por enquanto o Palmeiras descarta a contratação do Gabigol. A Leila tirou o seu time de campo, jogou a toalha e, a princípio, em dezembro, o jogador ficará livre, né? Tem o Corinthians que tem interesse nele, tem o Santos que tem interesse nele, tem o Bahia que tem interesse nele. Vários times brasileiros têm interesse no Gabigol, com certeza. Se o Gabigol sair do time do Flamengo, ele não ficará sem clube, né? Pode ser que ele vá para fora do Brasil, mas a possibilidade maior é dele permanecer em terras tupiniquins. Em relação ao mercado da bola, então é isso. Tentei resumir da melhor forma para os senhores. Carlos Alcaraz fará esses exames médicos na data de quarta-feira, mais conhecido como amanhã. Dando tudo certo, ele será jogador do Flamengo, assinará com o Flamengo, assim como assinou também o Michael e o Alexandro. Em relação ao Gonzalo Plata, fica ainda a expectativa. O Flamengo também está na iminência de poder anunciar esse grande jogador que o próprio técnico falou que todos os brasileiros irão se apaixonar, porque é um jogador de excelência, faz um salseiro na zaga adversária e a gente está precisando realmente desse tipo de atleta. E a nação rubro-negra, falando sobre a situação do jogador do Nacional do Uruguai, o Juan Izquierdo. Ele é um jogador que estava numa partida contra o São Paulo na última semana, teve um mal súbito dentro de campo, foi levado ao hospital às pressas, mas infelizmente a situação dele é muito crítica. Ele respira com a ajuda de aparelhos, segundo o hospital divulgou um boletim onde dá conta de que ele está com um problema gravíssimo no cérebro. Neurologicamente, o hospital vai observá-lo nas próximas 48 horas, mas infelizmente a situação dele é muito crítica. O jogador, aos 17 anos, ele tinha detectado um problema de arritmia cardíaca, só que os médicos o liberaram, ele continuou a carreira normal. E infelizmente nessa última partida contra o São Paulo, ele veio a ter esse mal súbito. Então, o que a gente pode fazer de longe é orar pelo jogador. A esposa dele pediu também a oração de todos. Há uma comoção no Uruguai e também nos torcedores brasileiros para que ele consiga se recuperar da melhor forma possível e que Deus faça um milagre, porque o estado que ele está, somente realmente um milagre de Deus, e é para isso que a gente ora. Então apenas uma curtinha aqui para fazer aquela corrente de oração para tentar ajudar o jogador Juan Izquierdo do Nacional do Uruguai a conseguir se recuperar e sair dessa da melhor maneira possível. Valeu, nação rubro-negra, tamo juntos, fiquem com Deus, até a próxima e fui!